balanço de 90 auditorias diferentes realizadas pela Controladoria Geral do Estado em 5 bilhões e 200 milhões de reais, contratadas na gestão do ex-governador Silval Barbosa, apontou mais de 1 bilhão de reais em irregularidades e garantiu uma economia de 290 milhões de reais aos cofres públicos de Mato Grosso no primeiro semestre de 2015. A contenção do gasto público pela via de ou repactuação dos contratos já vigentes, os contratos legados de 2014 para o exercício de 2015, repactuação de determinados contratos, rescisão de contratos não vantajosos para a administração, alguns contratos desnecessários ao interesse público e processos de pagamentos que encontravam-se na tesouraria das secretarias, são despesas não comprovadas da sua efetiva existência, que teriam ocorrido em 2014. Então, se de um lado nós conseguimos corrigir contratos para o futuro e assim garantir a economia, de outro lado, já evitamos o gasto e pagamento de despesas irregulares. O governo não pagou os 170 milhões de reais ao consórcio responsável pelas obras do VLT. Pedutax alega que a empresa deixou a desejar nos trabalhos desempenhados e agora o impasse está sendo resolvido na Justiça. Trata-se da modalidade regime diferenciado de contratação. Então, pela natureza dessa modalidade, todos os licitantes eles tinham a obrigação de apresentar a matriz de risco para aquele negócio. Era incumbência do licitante apresentar. A empresa vencedora, apresentou e colocou quais eram as medidas mitigadoras desses riscos. O que a gente está exigindo agora é que os riscos aconteceram e cabia a ela tomar as medidas mitigadoras ao longo da execução e não foram tomadas. Se eu prego um estado de transformação, se eu prego que dentro da transformação está a transparência, eu preciso discutir isso com o cidadão. Mas hoje, se você me perguntar, não é razoável que nós não possamos terminar a obra do VLT. Não, o cidadão tem direito, esse dinheiro não é do governador passado, esse dinheiro é do cidadão. O montante de 1 bilhão de reais em irregularidades foram detectados em várias secretarias. Na Secretaria de Educação do Estado, uma empresa foi contratada por 1 milhão de reais para fornecer o uso de um aplicativo educacional nas escolas. Mas 60% das instituições de ensino não receberam o aplicativo e as 40% que tinham software estavam instalados de forma irregular. O governo cancelou o pagamento de 2 milhões e o contrato com a empresa. Na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, o Estado estava pagando 6 milhões de reais ao ano a uma empresa pelo fornecimento de tornozeleiras eletrônicas. Os pagamentos eram feitos integrais, sem ser verificado se o número de equipamentos estavam ativos, como seria o correto. Agora o governo economiza 1 milhão e 39 mil reais nas tornozeleiras de monitoramento. Em se tratando de pavimentação, as auditorias encontraram cobranças de horas extras não executadas, sobrepreço nas contratações de empresas no valor de quase 42 milhões de reais. Já com mídia, gastos com gráficas, agências de publicidades e empresas de tecnologia, os gastos somavam 379 milhões de reais. Sobre elas faltam documentos de prestações de contas e notas irregulares. O governo anuncia uma economia neste setor de 136 milhões e 800 mil reais. A Procuradoria já ingressou com ações também relacionadas à desconstituição de doações de imóveis concedidos de forma irregular no ano passado. Logo no início do ano isso aconteceu com a Escola José Magno. E o terceiro ponto, que isso vai ser colocado ao alcance da Procuradoria com mais frequência, inclusive, pagamentos realizados de modo irregular, de precatórios em acordos que eram desconhecidos pela própria Procuradoria-Geral do Estado. Então, vou citar um exemplo, um precatório que foi objeto de um acordo administrativo, não informado nos autos, o que significaria que esta mesma empresa, esta mesma empreiteira, que já recebeu efetivamente o valor decorrente do acordo, receberia novamente em juízo, não fosse o fato de a Procuradoria informar que este acordo já foi liquidado. Reforça para o senhor a tese de que o ex-governador ainda pode ser preso? Não me cabe fazer juízo de valor sobre prisão, até porque eu não peço prisão de ninguém e nem decreto prisão de ninguém, né? Eu tenho que respeitar o Poder Judiciário, não me cabe fazer esse tipo de avaliação. Desculpe, tá bom? Foi bom nisso, né? Não, já fui bom. Pacheco, já fui bom em tanta coisa, estou piorando.